Amei esse fundo. Aí, é o Chivão. Ai, que maravilhoso. Vamos só esperar um pouquinho mais para o pessoalzinho entrar aqui. Aí a gente já Uhum. começa. Ah, fico muito feliz por ter aceitado. A gratidão pelo convite, por poder compartilhar, né, Gratidão. esse conhecimento. Ok, Ai, que oi bom. gente, eu sou a Milena. Meu Instagram chama-se Cores da Alma. E foi um projeto que eu fui recebendo conforme eu fui entrando nesse estudo de espiritualidade. Eu desenvolvi mandalas, artes em geral. E aí, quem quiser dar uma olhadinha no meu perfil, fica à vontade. Eu vou me aprofundar mais aqui em relação ao espaço que eu faço estudo, né? Que é a Morada dos Mestres, onde a gente faz um estudo sobre a experiência humana em si. Porque, bom, não sei se todos já ouviram falar do despertar da consciência. Foi criado bastante ilusão em cima disso. Aqui eu acredito que tem um olhar muito profundo, inclusive sobre o ego. Então, quem quiser também conhecer esse espaço maravilhoso, onde a gente faz o estudo da programação mental, que são os aspectos que a gente fica preso e muitas vezes a gente não consegue ter esse olhar diferente sobre a nossa vida. Então, aqui é um lugar de reconhecer que a gente é amor, que a gente veio de uma fonte, que é, olha lá o André, onde Que André, supre todo, onde a fonte, né, ela nos supre o tempo todo, mas devido a esse esquecimento de onde nós viemos, essa ilusão que a gente vive na tridimensionalidade, a gente aqui faz esse retorno, justamente para voltar para casa. Você quer ai, muito bom. trazer, você quer trazer alguma coisa? Eu queria compartilhar com o pessoal que, nossa, foi um assunto bem delicado escolher. Tanto que quando eu te chamei, eu ainda fiquei, nossa, eu não sei. Foi a impressão que eu tive, aí você me confirma aí. Na hora, porque Hum, assim, eu escrevi esse projeto, foi a Kelly, dando um oi também. ok, oi, Kelly. Eu escrevi, eu comecei a montar essa ideia de poder fazer esse projeto, foi quase no finalzinho de janeiro, né? E aí eu levei um tempinho, porque precisava resolver outras questões para poder dar início. E aí, a gente tinha trocado uma ideia sobre isso, né? Quando você fez a transcrição agora. E nisso, tinham vários insights, né? De vários assuntos que a gente poderia abordar aqui. E quando aconteceu de eu chamar vocês para falar sobre o ego, eu não sei, mas a primeiro instante eu senti que você não gostou muito da ideia, né? Tipo, nossa, falar sobre o ego. Aí que eu falei que era importante tudo, e depois eu senti você mais animada. Não sei se foi impressão ou não, mas eu acho que é muito disso, né? Eu acho que ninguém quer falar realmente sobre o ego. A gente foge muito sobre isso. E aí que vem a questão de quando eu fui começar o meu trabalho do autoconhecimento também, eu sempre fiquei muito perdido porque nessa questão do ego. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre, eu encontrava muito conteúdo sobre Freud, né? Falando sobre o ego, sobre um outro sentido, um outro lado. E aí eu queria tocar no sentido do lado mais espiritual. E você foi uma pessoa que eu tive alguns surtos aí na minha vida, né? Da questão emocional. E você conseguiu me auxiliar, me fazendo enxergar que era o ego agindo ali, né? Me levando para outro lado. Então, por isso que eu falei, não, ó, tem que falar com a Milena sobre ego para ela explicar o que é ego para o mundo, porque o mundo tem que entender sobre ego, né? Quem estiver presente aqui tem que entender sobre o ego. O Misael Moisés que participando da live, mas enfim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre seu entendimento. Ok. Então, gente, eu não vou trazer teorias, né? Oi, Sá, lindeza, seja bem-vinda. Não vou trazer teorias com base de estudos de ninguém. Isso é um próprio estudo que a gente faz aqui e se auto-observa para trazer. Porque nada melhor do que trazer a própria prática, né? Exatamente. O nosso ego, primeiramente, ele é essa individualização que a gente tem para experimentar a realidade. Então, esse personagem Milena aqui, né, que me faz ser individual, isso aqui é um aspecto do meu ego, essa caracterização, essa personalidade que eu tenho. E o nosso ego, traz alguns atributos para a própria experiência humana, que é essa ilusão que a gente vem experimentar, do esquecimento da fonte, o André falando. Então, Uhum. quais que são os aspectos do ego que normalmente a gente pode, né? Porque falar do ego parece uma coisa tão assombrosa.
E o ego, ele traz justamente essas características que a gente considera de sombra, que são ciúmes, o egoísmo, inveja, e essas coisas é muito difícil a gente admitir que a gente tem. Tem bastante gente. Oi, Lara, lindeza, tudo bem? Ela é de Portugal. Um beijo. Olha, estamos Então, bem internacional. tem bastante gente. Então, quando a gente trata do ego, né, a primeiro momento, são essas questões que a gente considera que a gente chama de sombras. E é aí que está o nosso maior tesouro, onde está a nossa maior profundeza, porque é aí que a gente faz a devida evolução. Quando a gente começa a estudar sobre a espiritualidade, as pessoas tratam o ego de uma forma muito superficial, e tem gente que fala assim, ah, tem que matar o ego, que não sei o que tem, sei que lá. Não, gente. É uma integração que vai acontecer. Conforme a gente vai reconhecendo esses atributos que o ego, o próprio ego traz, porque a gente veio para experimentar isso. Só que a gente olha com muito julgamento. E justamente na Morada dos Mestres, a gente tem esse olhar mais amoroso perante a nossa experiência. Isso mesmo. É uma integração que tem que acontecer com o nosso ego quando a gente reconhece esses aspectos que a gente está sentindo. O ego, ele traz a sua base, o medo. Né? A gente se esqueceu de onde nós viemos, né? Da nossa fonte, que lá era tudo amor, e a gente vem para essa experiência humana. E o que isso nos causa, no primeiro momento? Um medo. Então, o ego começa já a partir dessa base a formar seus próprios atributos. Então, tudo que a gente apresenta no estado egóico é devido ao medo. Então, arrogância, julgamento, ciúmes, inveja, todos esses aspectos que a gente apresenta é justamente por a gente esquecer de quem a gente é em essência original. E aí, quando a gente vai fazendo esse reconhecimento desses aspectos em nós, né, é um estudo que a gente precisa olhar sem o julgamento para fazer essa integração da nossa sombra. Precisa olhar com bastante verdade e sem o julgamento, porque a gente veio justamente para experimentar esses atributos. E aí, quando a gente olha para isso, como que eu posso trazer? Quando a gente vira adulto, a gente foge muito desses aspectos egóicos, a gente não consegue fazer essa evolução justamente por não conseguir olhar para esse profundo. E um adulto, quando ele está integrado, ele consegue reconhecer esses atributos do ego, fica muito mais fácil até para a educação da criança. Justamente a criança fica espelhando o tempo todo esses atributos nossos. Aliás, não são atributos, né? São os aspectos do ego. Então, quando a gente começa a olhar o outro como também nosso espelho, fica mais fácil identificar essas coisas na gente, porque a gente aponta muito o outro, né? Nossa, fulano é assim, fulano, tipo, é arrogante. Mas será que eu também não sou arrogante? Onde que estão esses aspectos que eu olho no outro em mim? Que a gente fala que é o famoso espelho. Então, a gente faz esse estudo justamente para poder reconhecer esse mais profundo em nós, que é essa nossa parte inconsciente. E aí a gente olha com verdade para trazer luz para esses aspectos. Além de compartilhar, né, uma questão sua, que a gente, que nem você comentou, né, de falar sobre o que você vive na prática mesmo, e não prender a teoria. O que que você sente que... Como é que eu posso formular essa pergunta? Vamos lá. Você tem uma experiência já, né, em relação a estar namorado dos mestres, de ver várias histórias ali, né? Já o Uhum, tempo que você está namorado dos mestres já passou por várias vidas, digamos assim, né? Várias pessoas que passaram por aí. Qual que você sente uhum. que é a maior dificuldade de lidar com a questão do ego? Aonde que tá o peso ali Onde da que pessoa pega? acabar isso? Então, quando a pessoa olha com bastante julgamento para a própria experiência, isso dificulta, esse olhar, porque a pessoa tem dor, então ela acaba entrando numa arrogância, né? Porque assim, a nossa dor, ela nos faz criar várias camadas em cima disso. E a arrogância é justamente esse medo de parecer vulnerável, de entregar essas dores que estão internamente. Então, quando a gente. Tem gente aqui batendo na porta, tá me atrapalhando.
Então, quando a pessoa fica nessa arrogância de não querer se abrir para trazer essas dores dela mesma, achar que ela tem, tipo, mais conhecimento, porque assim, quando a gente faz a experiência humana, a gente procura muitas teorias e a gente acaba ficando muito mental e perde essa conexão com o nosso coração, que é onde está a nossa chave para compreender a existência inteira. E aí, quando a gente fica muito mental, a gente perde essa conexão e não consegue deixar fluir. Muitas vezes é o que a gente está tentando passar para a pessoa. Se ela fica na arrogância e no julgamento da própria experiência, isso acaba dificultando esse acesso interno de integrar e, gente, é só uma experiência, tá tudo bem, sei como é. A gente está aqui para fazer essa troca mesmo, para se experimentar desse jeito, para poder voltar para casa. É a gente que escolheu fazer essa experiência difícil, louca mesmo. Exato. No final, a gente não tem como escapar, né? Vamos ver esse momento. E uma outra coisa Um também aspecto que... também. Ai, deixa eu só complementar. Um aspecto também assim, todos esses aspectos que eu tô trazendo, ele faz parte da nossa programação mental, que são essas caixinhas que trazem a ilusão pra gente experienciar isso aqui tudo. Como que falo? Um atributo da programação mental também, que é bastante complicado, é o controle. Quando a gente fica tentando controlar muito a experiência, tanto a nossa, tudo isso também nos deixa numa caixinha. E fica difícil a gente também se abrir, porque a gente quer ficar ali no seguro, no confortável, na zona de eu... conforto. Quem que é a Amanda Campos? Ah, Amandinha, lindeza! Beijos. Nossa, que muita gente conhece, arrasou. Todo o Ah, pessoal da morada. gratidão, galera, que tá aqui chegando junto. Você falou agora uma questão bem interessante, né? Que eu até queria chegar nesse ponto. Eu, uns dias atrás, vi uma situação que não sei por quê, né? Eu não sabia o porquê, até falar com você. Me incomodou aquilo que criou uma historinha daquela Xana na minha cabeça. Eu mentalizei uma historinha que nem existia, que eu criei ali, que aí eu tava meio incomodado com aquilo, aí foi a que eu fui te contar, né? E aí foi a que você falou assim pra mim, controle, já olhou pra isso? Aí eu li a mensagem e falei, caramba, Milena, para de ser filosófica, me dá a resposta logo que eu tô aqui agoniado, não entendendo nada. E aí eu fiquei, gente, o que eu tô falando de controle? Aí você falou de novo, já procurou olhar para controle? Aí eu acho que você perguntou assim, você tem o controle da sua vida? Uma coisa assim. Aí foi a hora que eu pensei assim, da minha eu até posso ter, mas a do outro não. E aí foi que eu entendi essa questão do ego que eu não estava querendo aceitar, que era o meu ego agindo, mas era, né? Uhum, E uhum. parece que, nossa, e aí eu falei com você sobre isso, e quando você deixou mais claro que era o ego agindo naquela situação, eu pensei comigo, ai, não, eu não sabia de nada, não tem nada a ver, que não sei o que, já queria fugir. Só que foi coisa de um minuto. Nesse mesmo minuto eu parei e fiquei, Robson, é isso mesmo. E aí depois que eu olhei para mim e falei, não, é isso mesmo, meu, parece que saiu uma coisa assim, um peso, sabe? Fiquei tão leve que eu falei, é isso. Por que eu tô me martirizando, criando uma história na minha cabeça, tentando ter controle sobre a vida do outro, se eu não posso ter isso? É o ego agindo, Robson, aceita. E aí eu espero que eu aceitei. Inclusive, foi muito daí, desse momento que eu falei, gente, tem que falar sobre o ego mesmo. Acho que isso precisa ficar mais esclarecido, porque é uma dificuldade ainda. E como foi para você, quando a gente vai pesquisar sobre o ego, a gente só encontra essa questão teórica dele, que vai muito para o lado da psicologia, da psicanálise, e não vai pelo lado mais integrativo, mais pelo lado da espiritualidade, sabe? E outra Uhum. coisa também que eu queria, né, que você pudesse me ajudar aqui a entender melhor. O ego tem esse lado, né, negativo, onde você falou que vai se criando essas camadas. E onde que ele começa a ser positivo? Ou não começa a ser positivo? Tem um ponto positivo? Então, ele é totalmente positivo, porque a gente veio fazer essa experiência, né, de ilusão, justamente para a gente poder se lembrar quem a gente é em essência. Que, bom, eu acredito que a maioria das pessoas, quando elas estão no ego, elas sentem muita dor interna. Não é fácil, quando a gente está nos aspectos egoicos, a gente vê isso. Quando a gente é arrogante, essas coisas doem muito na gente. Eu compreendo a nossa existência como
cada um é um Deus e está fazendo o seu próprio estudo. Então, quando a gente passa a olhar com esse olhar de que é uma experiência, que a gente está aprendendo a nos reconhecer, porque a gente só pôde experimentar a matéria graças à escuridão. Então, é obviamente que esses aspectos viriam juntos. É como se a gente fizesse um contrato lá com a fonte, falando assim, vamos lá experimentar essas coisas. Mas não vai esquecer que a gente também é o outro lado, que a gente também é amor. E aí a gente veio experimentar essas coisas, não faz mais sentido para nós, e a gente quer retornar para a fonte. Só que isso é numa integração, porque isso faz parte de nós, essas coisas. É, as pessoas têm uma tendência, quando tá nesse caminho de espiritualidade, né, ficar assim, ó, ai, gratiluz, nananana. Só que é uma ilusão, porque você tá querendo abafar o que você a sua outra pessoa, o seu outro lado. Isso faz parte da gente. A raiva, por exemplo, ela nos ajuda a transformar as coisas. E a gente olhar, por exemplo, quando a gente olha com bastante verdade para nossa vida, a gente consegue olhar, como eu já te expliquei isso, né? O pessoal provavelmente quem não conhece ainda, né? Que a gente tem um atributo aliás, a gente tem o feminino e o masculino em nós. Então, quando a gente experimenta a realidade, o externo está o tempo todo conversando conosco. Então, se a gente olha para as mulheres e sente raiva, inveja, a gente consegue olhar elas como o nosso próprio feminino. Se eu não quero que elas evoluam, que elas se deem bem na vida, eu não quero que meu próprio feminino se dê bem. E isso é uma integração, isso é uma oportunidade de eu poder olhar como eu estou aqui internamente. Então, isso é muito rico, a gente poder olhar nossos aspectos do ego, porque isso faz a gente evoluir. E isso faz parte da gente naturalmente. Só que se a gente ficar fugindo das nossas profundezas, a gente não consegue ser profundo, não consegue ser íntegro. E para ser um ser criador divino, né? Reconhecer essa centelha de Deus que está disponível aqui no universo para nós, a gente precisa integrar literalmente tudo, tudo, tudo. Eu acho É o ego interessante. que faz Você a falou gente sobre. experimentar, é ele que faz a gente ser individual, é ele que faz a gente pensar por conta. Achei É a interessante integração você. desses aspectos que faz a gente crescer, evoluir. Uma coisa que você comentou sobre a visão que as pessoas têm, né, do gratiluz, do de vibes ali. E eu explico muito isso com as minhas clientes quando a gente começa a entrar nesse assunto de autoconhecimento e tudo. E aí, principalmente quando eu entro na questão da medicina. Eu fico, gente, não é porque eu fui lá e consagrei que, nossa, virei Buda, virei Jesus. Meu Deus do céu, quem dera fosse. Não é assim, não Uhum. funciona. Pelo contrário, primeiro eu imagino um Lúcifer ali, né? Porque eu vejo um monte de demôniozinho que são as sombras. E cada passo ali eu vou curando alguma coisa, vou no dia a dia, né? Me permitindo pegar as oportunidades que a vida dá para eu poder trabalhar as coisas que eu preciso realmente trabalhar para me tornar melhor, né? Então, eu acho interessante também a gente ressaltar esse ponto de, gente, para com essa visão de que, buscar autoconhecimento é se tornar good vibe, buscar autoconhecimento, Não é nossa, é nada disso, evoluído, vai gente. virar a próxima entidade do mundo. E não é não, gente. O Não é autoconhecimento é um nada disso. processo, é muito doloroso. Eu explico muito para meus clientes isso. O autoconhecimento é um processo doloroso, mas não é um processo doloroso a ponto de ser martirizante, Então, sabe? De ser uma coisa. não é fácil. Assim, aqui na Morada dos Mestres, a gente tem a oportunidade de olhar com bastante amor para essas coisas, porque fica doloroso quando a gente está na resistência, quando a gente tem dificuldade de admitir esses aspectos que estão em nós. Mas quando a gente está olhando sob a ótica do amor, que é a essência que nos. Olha, até a Aninha tá aqui. Beijo, querida. Saudades, você não fala comigo. Quando a gente está sobre essa ótica do amor, fica muito mais fácil a gente olhar para nossa experiência do esquecimento, que são esses atributos que a gente veio experimentar, como eu venho falando. Eu acho muito, muito importante. Você conseguiu, olha, abrir a mente agora de um outro lado aqui, que nessa questão de olhar com amor, realmente. Realmente, eu admito, eu crio uma resistência a alguns pontos ainda que
tem coisas que quando eu fico criando umas resistências, mas também ao mesmo tempo com essa resistência, quando eu pego e falo, não, para, deixa aí, vamos aceitar que é isso mesmo, nossa, é uma leveza. Eu me sinto flutuando, eu fico, ah, que bom. Qual que é o próximo passo? Só que tem passos que Uhum. duram meses, tem passos que às vezes você só reconhece aquilo na hora, então sempre vai ser um processo, né? Só para poder ficar um pouquinho mais, porque eu acho bem interessante isso, né? Essa live ela vai ficar salva, futuramente ela estará no YouTube. Então, fala um pouquinho mais em relação ao trabalho da morada. Eu acho interessante vocês terem esse conhecimento de como funciona a questão das jornadas. Como funciona a casa em si. Sim, A Morada dos Mestres, ela é um projeto da Márcia Vasques, que ela que começou a fazer o seu estudo de autoconhecimento, né? Então ela passou por muitas casas de medicina para ela aprender a como se comportar perante a luz, a disciplina interna, né? Então ela foi fazendo esse estudo, muita desconstrução, porque ela passou pelo xamanismo, pelo Santo Daime, até que ela pudesse se reconhecer de outra forma. Então, tudo que ela ia recebendo de desconstrução na medicina, ela ia praticando. É, Então, quando ela abriu o espaço Morada dos Mestres, todo mundo achava que ela era louca, né? Porque ela desconstruía, construía, e era isso, não era mais, não era isso, não era mais. Até que ela pudesse chegar na onde? Na fonte direta, porque na fonte a gente consegue reconhecer que a gente não precisa buscar mestres externos. Nós somos nosso próprio mestre, nós temos uma centelha muito grandiosa nossa, por isso que a gente fala assim, ó, é sempre olhar para dentro. Deus fala com a gente aqui no nosso quietinho ali.